Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde! Estamos aqui mais uma vez, sabadão à tarde, para a gente conversar sobre temas de saúde, né? Nosso tema hoje é um tema que tem sido muito falado, muito perguntado. Eu recebi muitos pedidos para a gente conversar sobre jejum intermitente, né? O pessoal está chegando, Thelminha, Alano, Carlos, prazer ter vocês aqui, muito bom, Esther, galera toda chegando, vamos lá, sejam muito bem-vindos. Esse tema, né, alimentação, tem sido muito pedido, Renato, Marilene, maravilha ter vocês aqui comigo hoje. Esse tema alimentação está na ordem do dia, né? Tá super em pauta, porque eu tenho recebido muita gente falando que tá ganhando peso na quarentena, que tá difícil de manter a forma. Eu tenho procurado mostrar para vocês o meu dia a dia e como é que mais ou menos é a minha alimentação, né? Muitos de vocês sabem que eu evito fortemente o glúten, o leite, e a gente, então, o jejum é uma estratégia muito boa, né, para a gente conseguir, para ajudar, né, tanto no controle quanto para perder peso, né? Daisy, bom, então, vamos começar. Helena, prazer ter você aqui. Vamos começar falando naqueles avisos tradicionais, né? Em que a gente, né, se acontecer algum problema com a conexão, né? Se por acaso a gente cair ou houver alguma interrupção aqui, logo em seguida eu volto e a gente continua o nosso papo, né? Eu estou aqui com uma listinha com algumas dúvidas do pessoal e aí a gente, então, vamos esperar mais um pouquinho para entrar nesse assunto, né, polêmico e interessante ao mesmo tempo. Se vocês tiverem dúvidas, pode ir marcando, pode mandar pergunta ou na caixinha de perguntas, ou pode mandar pergunta por aí, né, escrevendo aí, que a gente vai procurar responder a todas essas, tá? Bom, então, o jejum, né, se a gente for analisar a evolução humana, né, os nossos genes, eles já estão acostumados, eles já estão preparados para o jejum. Por quê? Né, antigamente, né, a gente não tinha essa facilidade, né, de alimento a toda hora, a todo momento. Então, o homem, né, o homem pré-histórico, ele tinha que caçar, né, ele era caçador-coletor, ele tinha que ir em busca do alimento. E não era todo dia que ele conseguia caçar um animal, e nem sempre que ele conseguia colher, né, frutos, vegetais para sua alimentação. Então, nós já somos, de uma certa forma, preparados, né, geneticamente para o nosso jejum. Então, é uma coisa que sempre foi feita, também por questões religiosas, né? A medicina ayurvédica também fala muito sobre jejum, né, através de processos, o jejum como processos de detoxificação, de purificação, e aí você teria determinados tipos de alimentos que ajudariam nesse processo, né? Então tudo isso né, fala a favor do jejum, né? No cristianismo, né, se fala muito de jejuar, no judaísmo também tem práticas de jejum. Então tudo isso né, a gente traz isso historicamente, e agora mais recentemente esse assunto veio
veio então à tona e tem sido muito falado, né? Então a gente tem, para começar, vamos procurar conceituar o que é o jejum, né? A gente tem basicamente aqui dois tipos de jejum, né? O jejum fisiológico e o jejum metabólico, né? Que seriam dois tipos diferentes de jejum. Então a gente tem o jejum fisiológico, é aquele jejum isento de qualquer consumo calórico, né? De qualquer tipo de alimento que contenha calorias. Então, nesse período do jejum fisiológico, a gente não deve consumir, né, nem nada, só água, somente líquidos, né, seria água, chá sem açúcar, sem adoçante, café sem açúcar, sem adoçante. E a gente também tem o jejum metabólico, né, que é aquele tipo de jejum em que a gente se priva a gente deixa de consumir alimentos que estimulem a liberação de insulina, né? Por quê? Que basicamente, que tipos de alimentos são esses, né? São os carboidratos, né? Os carboidratos que estimulam a liberação de insulina, principalmente, né? E mais alguns tipos de proteína também podem estimular a liberação de insulina. Então, o que muitas vezes, para aquela pessoa, para aquele paciente que não está acostumado a fazer jejum, a gente pode adaptar um pouco isso aí, né? Esse jejum, como? Né? Então, a pessoa poderia, de manhã, né, ou num período que ela começa a sentir baixa de energia, por exemplo, poderia tomar um café com óleo de coco extra virgem, por exemplo, colocar uma colher de sobremesa ou de sopa de óleo de coco extra virgem no café. Por quê? O óleo de coco, né, ele vai ajudar a dar energia e ele não vai estimular a liberação de insulina, né? Então, mas ele tem calorias. Então, o que acontece? Né? A gente sabe que quando a gente come carboidrato, né, qualquer tipo, ou açúcar, isso estimula uma liberação de insulina, e a insulina, né, que é o hormônio que faz com que a glicose entre dentro da célula, ela também estimula o armazenamento de gordura. Então a gente, né, por isso que eu sou adepto, favorável, eu sigo uma dieta de baixo carboidrato. Só que a nossa dieta ocidental hoje, ela é muito baseada em carboidrato e açúcar. Então, por isso a gente tem essa epidemia de obesidade que a gente encontra atualmente. Então a gente conceitua assim, né? Então seriam esses dois tipos de jejum. O jejum fisiológico, onde você só bebe água, chá ou café, sem nenhum tipo de adoçante, de açúcar, sem nenhum tipo de caloria. E o jejum metabólico, aonde você pode adicionar, né, por exemplo, o limão espremido na água, ou o limão espremido na água, ou o óleo de coco extra virgem no café, para ajudar a manter o jejum durante um tempo maior. Mas o ideal é que você fique sem comer nada, né? Geralmente, esse jejum metabólico ele é bastante indicado para as fases iniciais, quando a pessoa ainda não está muito acostumada a ficar muitas horas em jejum. Então, o objetivo principal é você que não, né, a gente que normalmente faz 4 a 5 refeições ao dia, a gente deve começar a se adaptar a fazer o jejum. Uma coisa que é um mito, que até, digamos, 5 anos atrás, 10 anos atrás, se falava muito, era a questão do comer de 3 em 3 horas, né? Mas principalmente nessa questão de comer de 3 em 3 horas, a gente deveria, né, principalmente prestar atenção à qualidade dos alimentos que a gente ingeria. Então, hoje em dia, né, o que se fala é que a gente não precisa mais comer de
de 3 em 3 horas. A gente pode comer quando tem fome ou fazer jejum. Então, e existem vários tipos de jejum, né? Então, o mais comum, né, que tem sido falado hoje é aquele jejum 16/8, né, em que você fica 16 horas em jejum e durante 8 horas você faz a sua alimentação. Um outro tipo de jejum também que é bastante utilizado é o chamado jejum 5/2, né, em que você, durante 5 dias da semana, você come normalmente, né, claro que dentro de um certo controle, e 2 dias da semana, eles podem ser seguidos ou alternados, você faria uma redução calórica muito grande. E aí você consumiria em torno de 500 calorias ou mais ou menos 25% do seu aporte calórico normal. Então, esse já é um pouco mais restritivo. Por quê? Durante 2 dias, se você ficar assim, durante 2 dias da semana, você vai comer realmente muito pouco. Então, tem pessoas que acham isso muito difícil. E o que tem sido mais utilizado e que é mais fácil de se fazer é esse jejum 16/8. Então, como é que funciona esse jejum 16/8? O jejum 16/8, né, seriam então as 16 horas, né, de jejum e 8 horas alimentando. Agora, então, vamos supor, se você terminou de fazer a sua última refeição às 8 da noite, né, ou às 8 ou às 9 da noite, né, daí 12 horas, às 8 às 9 da manhã, você já teria uma primeira etapa de jejum. Quem conseguir ficar mais tempo em jejum, né, ficar pelo menos 12 horas, você já tem algum benefício. Agora, se você conseguir se manter em jejum, né, então, por mais umas 4 horas para completar em torno dessas 16 horas, melhor ainda. Então, você que terminou de jantar, de fazer a refeição da noite, às 9 horas da noite, né? Então, daí 12 horas, 9 da manhã. E mais 4 horas, 1 hora da tarde. Então, a 1 hora da tarde, você faria a sua primeira refeição. Só que, assim, existem várias formas de você tornar esse jejum mais prático e mais fácil de você seguir. Então, por exemplo, a última refeição da noite, né, se você for fazer esse jejum de 16 horas, né, começando o jejum às 9 da noite, você deve, então, procurar consumir nessa refeição dessa refeição da noite, o quê? Alimentos pobres em carboidrato. Você vai ter uma refeição com mais proteína, né, uma refeição hiperproteica, com, né, carne, ovos, associados a vegetais de baixa carga glicêmica, ou seja, bastante verdura, né, vegetais como, por exemplo, abobrinha, berinjela, tomate, aspargos, né, brócolis, pimentão, todos esses vegetais rabanete, coisas que tem quase nada de carboidrato, né? Para quê? Para que você vá dormir, né, tendo liberado pouca insulina, né? Porque a insulina faz você ter fome mais rápido. Então, você às 9, terminou de jantar, não, vamos supor, às 8h30 da noite, você faz uma refeição, né? Então, um bife do tamanho da sua mão inteira, né? Ou 2 ou 3 ovos, né? Mais verduras, mais esses legumes que a gente falou, por exemplo, outros também que são bons, quiabo, vagem, né? Legumes com pouca caloria. De manhã, então, e aí permanece bebendo líquido à noite. De manhã, quando acorda, né? Você então bebe bastante água, né? Durante todo o jejum, a gente deve beber muita água, né? Eu já falei em outras lives e volto aqui a repetir, né, que o ideal é que a gente consuma 50 ml de água para cada quilo de peso.
Então, se você tem 60 quilos, você deve beber pelo menos 3 litros de líquido ao longo do dia. Então, essa é muito importante, né, se manter bem hidratado. Porque muitas vezes a gente acha que está com fome e, na verdade, a gente está com sede. Né? Porque o hábito atual é que a gente acaba bebendo menos água do que a gente precisa. Então, beber água é muito importante. Então, uma coisa interessante, né? Assim, tem gente que fala, eu não gosto de água. Então faz uma água saborizada, né? Por exemplo, vou ensinar agora para vocês aqui uma dica que é muito legal, que fica uma água muito gostosa. Por exemplo, à noite, então, se você vai fazer jejum, né? Às vezes eu faço isso em casa, numa jarra. Eu boto mais ou menos 1,5 litro a 2 litros de água, pego um pedaço de gengibre, mais ou menos, equivalente a uns 3 dedos, assim, né, uns 5 centímetros de gengibre, fatio ele, descasco e fatio ele, boto naquela água, coloco também hortelã ou coentro, e aí eu deixo aquilo ali na geladeira, né, de um dia para o outro. Então, de manhã, quando eu acordo, né, aquela água já está com bastante sabor, né, da hortelã, do coentro, um pouquinho de coentro, pode botar manjericão também, que fica delicioso, e do gengibre. Né? O gengibre, por exemplo, é uma raiz, né, que é riquíssima, em gingerol, né, que é uma substância que ajuda a queimar gordura. Então, o gengibre é ótimo para quem quer emagrecer. Então, essa água né, saborizada, para quem não gosta de beber água, né, a Connie aqui está falando, a Conceição está falando que não tem dificuldade, então você faz como se fosse uma água saborizada. Né? Outra dica legal é você fazer um kombucha com frutas, né? Fazer um chá kombucha com fruta, que também, ou você pode, né, colocar só a fruta ali para saborizar um pouco a água, que ajuda a facilitar para isso, né? A você ingerir uma quantidade maior de líquido ao longo do dia. Então, aí acordou, fica bebendo então chá, né? Beba chá verde. Chá verde é maravilhoso, né? Ele é rico em epigalato-catequina, que é uma substância que ajuda a manter a gente mais jovem. Então, ou outros chás mesmos, né? Se você não... Tem muita gente que não gosta de beber café, mas tá em jejum, tá se adaptando, tá meio sem energia, bebe chá preto. Chá preto também é rico em cafeína, né? Chá mate. Todas essas bebidas vão ajudar, entendeu? A hidratar. Então, quem não gosta de beber água, bebe esses chás. E se você está começando o seu jejum, você até pode tomar o seu limão espremido com água, mas à medida que você vai acostumando a ficar mais tempo em jejum, você deixa o limão e fica só com chá ou café sem açúcar e tal. Bom, e aí então você vai, né, nesse período da manhã, você vai bebendo água, bebendo líquido, chá, café, até 1h da tarde, né, que seria a hora que você começaria a fazer as suas refeições, a partir de ficando essas 16 horas em jejum. Só que uma coisa super importante essa primeira refeição, depois de um período longo de jejum, é importante que você não coma muito. Você faça uma refeição mais ou menos leve e comece comendo proteína, né? Essa é a dica para quem quer perder peso, para quem quer manter peso. Comece sempre a sua refeição pela proteína. As 3, 4 primeiras garfadas, ou o bife ou o ovo, comece pela proteína. Depois vai para a verdura e depois para o arroz com feijão, por exemplo. Né? Para quê? Para você não demorar um pouco mais, você vai preparando o seu sistema digestivo, né, para digerir aquela refeição, mas você não dá aquela liberação inicial já de insulina pelo consumo do carboidrato. Então essa primeira refeição, né,
de preferência, ser uma refeição parecida com a da janta, com a última refeição que você fez, né? Proteína, vegetal e pouco carboidrato, ou um carboidrato composto, né? Em pequena quantidade. Por exemplo, as raízes, né? Um pedaço de batata doce, ou aipim, ou inhame, ou batata baroa, né? Evitar nessa primeira refeição uma grande quantidade de arroz, por exemplo, ou pão, né? Tem pessoas que fazem, eu tenho alguns pacientes que fazem assim, uma pequena refeição, eles saem do jejum numa refeição comendo num prato de sobremesa, né? Um pouco de proteína, alguns vegetais e alguma pequena porção de carboidrato. E aí daí 1 hora e meia, fazem, digamos, o almoço verdadeiro. E aí come arroz com feijão, come novamente proteína e legumes e verduras. Essa é uma dica. E agora, existem alimentos, né, que a gente deve evitar, né? Não só no dia a dia, mas principalmente quem faz jejum para emagrecer, são os alimentos industrializados, né? Sorvete, por exemplo, é uma bomba, né, nutricional, né? Porque aquilo ali é o quê? Gordura com açúcar. Então, é o tipo de alimento que você deve evitar ao máximo, né? Os biscoitinhos recheados e tal. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, né, na qualidade daquilo que você consome, né? O Paulo aqui está perguntando, se você tem apenas um rim, como fica a quantidade? No seu caso, Paulo, você tem que ter uma nutricionista que te apoie nessa questão do cálculo de proteínas, de calorias, como distribuir melhor todas essas calorias, esse montante calórico, ao longo das 8 horas que você vai alimentar, né? A Sarte aqui, quanto tempo necessito para entrar na via cetogênica? Então você precisa, para cetogenia, você teria que, é diferente, né? Você pode fazer o jejum contínuo, geralmente acho que a partir de 12 horas, 14 horas, você já começa a entrar numa fase, né, de cetose. Agora, o importante na dieta cetogênica tá relacionado ao consumo total de calorias oriundas do carboidrato que você vai fazer. Então, tem alguns tipos de dieta cetogênica que falam que você pode comer até 50 gramas de calorias, 50 gramas de alimentos com carboidrato por dia. A dieta cetogênica ela é excelente, só que assim, ela é difícil de você manter essa dieta cetogênica a longo prazo. Então, isso aí também, o ideal é você ter um apoio de um nutricionista, de uma pessoa que te acompanhe, que entenda o seu hábito alimentar, o que você gosta, o que você não gosta, de forma a elaborar um plano nutricional específico para você. Entendeu? Agora, o jejum contínuo, né? Se você tem pessoas que ficam 24 horas em jejum, né? Que é aquela a dieta eat, stop, eat, né? Come, para, come. Então você comeu e aí no final da refeição, seja o almoço, seja o jantar, você vai ficar 24 horas em jejum, só bebendo água, chá ou coisa de preferência, sem nenhum tipo de caloria, né? Então, isso aí vai muito de cada um. Só que para fazer jejum 24 horas, você já tem que estar com o organismo bem adaptado, entendeu? Então, tem muito que ver. A Priscila aqui fala da dieta da Adele, a Sirt Food. Eu não conheço. Priscila, eu vou pesquisar, eu vou anotar aqui. Depois você me manda um inbox, por favor, Priscila, falando o nome, porque depois apaga isso aqui, eu não consigo anotar. Mas eu vou pesquisar e a gente pode voltar a falar isso em particular. O gengibre realmente ele é anti-inflamatório e ele ajuda. A Fátima fala que ela coloca laranja, hortelã, canela, né? A Camila pergunta se pode colocar frutas na água saborizada. Você pode colocar fruta, mas assim, isso é mais para o início, para a fase de adaptação,
né? Se você quer realmente fazer um jejum intermitente. Agora, você pode botar as frutas na água saborizada para você tomar durante essas 8 horas em que você faz alimentação, é ótimo. Por exemplo, você colocar, eu adoro goiaba fatiada na água saborizada, você pode colocar maçã, você pode colocar várias frutas aí que vão te ajudar a facilitar, né, com que você beba mais líquido. Então, isso tudo é interessante. A Priscila pergunta quantas vezes ela deve tomar chá verde ao dia. Pelo menos umas 3. O chá verde é um excelente digestivo. Então, por exemplo, você pode tomar depois das refeições, por exemplo, né? Os orientais, eles usam muito o chá verde devido a essas propriedades digestivas dele. Então você toma um chá morno depois do almoço, do jantar, vai te ajudar muito. Mas você pode tomar ao longo do dia, né? Um chá muito bom também é o chá de hibisco, né? O chá de hibisco ele é drenante, ele ajuda a remover os excessos de líquido. Então é um outro chá que você pode tomar algumas vezes na semana, né? Então tem isso. Que mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Vamos lá. Então, a gente estava falando, né, então, de como fazer desculpa, o jejum intermitente. Agora, uma pergunta muito frequente é: todo mundo pode fazer o jejum? Olha, a princípio, se você é um adulto saudável, sim, né? Mas existem contraindicações para o jejum, né? As gestantes, as mulheres que amamentam, pacientes diabéticos, pacientes com insuficiência renal, pessoas que têm anemia, pacientes com distúrbios alimentares ou que tomam determinadas medicações controladas precisam de uma avaliação mais específica para saber se pode fazer o jejum. Uma pergunta muito frequente também e com relação ao exercício. Eu posso fazer jejum, posso fazer exercício estando em jejum? Depende. Se você já está acostumado, você pode fazer. Mas é uma questão de você se auto-observar, né? Se você vai fazer exercício em jejum, né? O famoso AEG, né? Aeróbico em jejum, você pode fazer, mas você tem que saber, né? Você já precisa saber que pode ser que você tenha tonteira. O ideal é sempre que você vá se adaptando, né, a essa condição do exercício e tal. Ela fala que se a água com frutas não vai liberar frutose e queria quebrar o jejum, então atrapalha um pouco. Ela pode ser usada, como eu tinha falado, no início, até para você ir se adaptando, mas você pode usar a água com frutas, a água saborizada com frutas, no período que você pode comer, né? Nas outras horas, durante as 8 horas de alimentação permitida. A Mel fala que ela está percebendo que está ficando taquicárdica com café. Sim, tem pessoas que são geneticamente mais predispostas a ter taquicardia, a ter dificuldade para dormir, ter insônia, né? Principalmente tomar um café depois das 3 horas da tarde. Isso é uma questão genética, isso já foi bem determinado, é uma variação individual. Então, se você acha que o café está te fazendo mal, você pode ou abandoná-lo completamente, ou tomar só no início da manhã, ou diminuir a dose, eu não sei que quantidade de café que você toma, e tal. O que mais? Começar com proteína, exatamente. Isso. Bom, vamos lá. Eu fico lendo os comentários, estou me perdendo um pouco. Mas então as contraindicações: crianças, idosos, gestantes, pacientes, né, diabéticos, pacientes com anemia e pacientes que tomam certos tipos de medicação controlada. Então, que mais? Dúvidas em relação ao jejum. O jejum é uma coisa que você tem que se adaptar. Então, a princípio, todo adulto saudável pode fazer o jejum, né? O jejum
Você vai adaptando o seu corpo ao jejum e então você pode ir progredindo. Você pode começar com 12 horas de jejum, passar para 14 horas, né? Ficar 16, 18 horas. Então depende do que você consegue, né? Até quando você consegue. Eu costumo fazer no dia a dia, né? Eu sigo uma dieta de baixo carboidrato, eu já faço low carb, e eu procuro fazer normalmente de 2 a 3 dias de jejum intermitente durante a semana. Então, vai muito de cada um, né? Tem muitas pessoas utilizando o jejum diário nesse processo de emagrecimento, né? Então, porque o jejum traz uma série de benefícios, né? Um dos benefícios é diminuir o risco de doenças neurodegenerativas, né? O jejum, quanto mais longo, ele induz ao processo de autofagia, né? O que é isso? Esse processo de autofagia é um processo que o nosso organismo vai eliminando as células que já estão mortas, seja no sistema, mortas não, mas já mais velhas, né, prestes a sofrer uma senescência ou serem retiradas, para que você produza células novas para aquela região. Então, ajuda, né, o aprendizado, ajuda a cognição, então isso tudo ajuda na memória também. Então o jejum, esse é um dos benefícios, né? O jejum também acelera a queima de gordura, porque se você ficou 12 horas em jejum, geralmente a partir dessas 12 horas é quando o organismo começa a queimar, né, a gordura, né, que está no tecido subcutâneo, né, para servir de energia. Então, se você consegue ficar 16, 18 horas em jejum, maravilha, e aí isso vai te ajudar a perder peso, a consumir esse excesso, né, de gordura do seu organismo, né? Muitas pessoas, né, se sentem mais dispostas, mais energizadas com o jejum, porque você entra justamente nessa fase de cetose. O nosso cérebro, ele é 70% gordura. E o nosso cérebro trabalha melhor, né, consumindo corpos cetônicos. Então, depois dessas 12 horas em que você queimou toda a glicose que você tinha e você entra nesse processo, né, de queimar gordura, você, então, tem muitas pessoas que sentem isso, sentem uma certa agilidade cerebral e que isso vai melhorando essa questão do pensamento e a disposição, né? Outra coisa também legal, que o jejum, ele diminui a resistência insulínica, né? Então ele previne o diabetes tipo 2. Então também é uma coisa muito boa. Então se você associa o jejum, né, a uma dieta de baixo carboidrato, uma dieta low carb, melhor ainda, né? Então você emagrece mais rápido, você que está, né, com níveis de glicose lá 98, 99, já beirando ou às vezes já passando um pouquinho de 100, começando um quadro inicial de resistência insulínica, né, você vai ter uma boa melhora. Mas assim, isso não vem da noite para o dia, é um jejum prolongado. Se você está ficando pré-diabético, você tem que fazer durante um bom tempo o jejum intermitente para que você consiga perceber nos exames laboratoriais uma melhora significativa desses níveis, né? Uma redução dos níveis de insulina, uma redução dos níveis de hemoglobina glicada, né? E também da glicemia em si. E o jejum, ele também ajuda a diminuir o colesterol ruim, né? Que é o colesterol LDL. E ele também ajuda na longevidade, ajuda a nos manter... assim, né, aumentar a nossa expectativa de vida. Por quê? Porque ele retarda o envelhecimento das mitocôndrias, né? As mitocôndrias, a mitocôndria, ela é a usina energética das nossas células. Então é a mitocôndria que vai fazer né, a produção de energia, aquele famoso ciclo de Krebs que a gente ouviu lá no segundo grau, né, ou no início, quem foi da área de saúde, né, quem é da área de saúde, fez faculdade de saúde, que a gente aprendia lá em biologia celular,
né? Aquele famigerado ciclo de Krebs. Então, é justamente dentro da mitocôndria, né, que ele acontece. E o ciclo de Krebs ele vai produzir energia, né, vai produzir o ATP, que é a principal fonte de energia das nossas células. Bom, aqui o Carlos fala que ele sempre indica chá de hibisco quando faz drenagem linfática nos pacientes dele. Que mais? Vamos ver aqui. A Conceição fala que fica tonta que se ela se exercita em jejum, né? Elizabeth está comentando, né, que gengibre e canela são termogênicos. Sensacional. Se você toma café, por exemplo, sem açúcar, né, com canela, se você bebe uma água saborizada com gengibre, o que você vai estar ajudando, né? A canela, além de termogênica, ela também diminui a resistência à insulina, né? Então, para pacientes diabéticos ou pacientes que estão pré-diabéticos, o consumo de canela é altamente benéfico, né? Ela pergunta qual a interferência no jejum, eu já expliquei. Que mais? Opa, peraí. Virou aqui. Deixa eu subir. A Sarti fala, não consegue se alimentar pela manhã e treina em jejum. E ela está usando os estoques de glucagon hepático e muscular. Exatamente. Você fazendo isso aí, você vai fazendo exercício em jejum, você vai queimando a reserva de glicose que se armazena no fígado e na musculatura sobre a forma de glucagon. Que mais? Opa. O jejum é para a vida inteira ou deve fazer em ciclos? Oh, meu Deus do céu. Espera aí. Não, o ideal é que você faça jejum em ciclo. Por exemplo, se você tem algum problema de saúde, se você está pré-diabética, se você quer emagrecer, você vai fazer por um tempo. Você pode fazer todo dia, ou fazer dia sim, dia não. Você pode variar de acordo com o teu objetivo. Aproveitando agora que a gente está em quarentena, né, eu tenho pessoas que antes não conseguiam, pelo corre-corre do dia a dia, que não conseguiam fazer o jejum intermitente. Então estão aproveitando esse momento em que você está num ambiente de casa, onde tudo é mais controlado, e várias pessoas estão conseguindo fazer o jejum, estão emagrecendo, estão mudando o hábito alimentar. Eu tenho postado todo dia aí para vocês, né, meu café da manhã, ovo com pão de queijo, ovo com banana, geralmente, né, é ovo, a fonte de proteína, e café, né? Eu ainda não consegui me livrar totalmente do açúcar, mas tô indo, né? Mas procuro usar o açúcar demerara em pequena quantidade. Então, isso. A Marilene fala que faz jejum todos os dias, mas não está conseguindo perder peso agora. Aí tem que analisar várias questões que influenciam nisso, né? Eu já te conheço, você é minha paciente, tem que ver como é que está a sua tireoide, como é que está o teu intestino, a microbiota intestinal, porque perda de peso, né, não é só uma questão alimentar, né? Tem a questão alimentar, mas também tem a questão... também tem a questão hormonal, né, a questão do intestino. Então são vários fatores que influenciam isso aí, né? Então a gente tem que avaliar cada caso individualmente. Você falou, a Connie pergunta se pode comer pão integral. Olha, pão integral é igual pão comum. É pão branco associado com farelo. Então, assim, o ideal, se o teu objetivo é desinflamar o seu organismo, né? Então, como você faria isso? Tirando o glúten e tirando o leite, né? Então, você vai substituir o pão integral ou pelo pão sem glúten, que pode ser comum ou integral, só que ele engorda, como qualquer pão, mas não tem o fator inflamatório do glúten. Então você pode substituir o pão pela tapioca, você pode substituir o pão pela crepioca,
Você pode comer uma fruta e comer ovo, de vez em quando comer pão de queijo. Mas, então, assim, qual seria o seu objetivo, entendeu? Você quer emagrecer? Você quer melhorar a sua saúde? Então, de acordo com o teu objetivo, a gente pode, então, orientar, né? E eu sempre gosto de trabalhar associado a uma nutricionista, né? Já fiz lives aqui com a Fabi. Para quê? Para que ela oriente mais especificamente cada um individualmente, de forma a criar digamos assim, um cardápio, né, totalmente personalizado, entendeu? O pão realmente é uma coisa que, assim, que normalmente a gente fala que pega quando porque a gente é muito acostumado a comer pão. E o pão normal, a farinha de trigo, né, a nossa farinha de trigo atual, que tem 400 vezes mais glúten que a farinha do tempo de Jesus, ela vicia, né? Ela produz uma substância chamada gluteomorfina que vai lá nos receptores opioides do cérebro e que causa o vício. Então não adianta, a gente é viciado em pão, em bolo, né? Nessa coisa toda. Você passa numa rua perto de uma padaria, você sente aquele cheiro de pão quentinho, a sua boca chega a ficar cheia d'água, porque a gente está muito acostumado, né, a comer pão. A Fernanda pergunta se a aveia faz bem. Então, que ela ama farofa e faz farofa com aveia. A aveia, por si só, ela não tem glúten, entendeu? Mas a aveia, ela muitas das vezes ela é processada na mesma máquina que processa o trigo. Então ela pode conter traços de glúten. Então você pode ter uma contaminação. Mas a princípio a aveia é bom. Agora, é aquela coisa com relação à alimentação e com relação a tudo na nossa vida. O mais importante é o equilíbrio, né? Eu sempre falo, vamos comer comida de verdade, vamos comer comida com aquele prato colorido, vamos voltar a comer a comida do tempo da vovó, né? Então, assim, comer arroz, feijão, legume, verdura, fruta, carne, frango, né? Procurar sempre que possível comer alimento orgânico, porque isso tudo vai ajudar a nossa saúde, né? O nosso organismo ele já está pronto para absorver os nutrientes, né, dos vegetais, das frutas e tudo mais. Então, isso é muito mais fácil para isso, né? A Maria de Fátima pergunta se existe aveia sem glúten. Existe. Aqui no Brasil a gente tem geralmente a marca Monama, que tem uma aveia sem glúten, porque aí ela é processada de uma forma independente, somente a glúten. Então, a Sartre fala, fiz a pergunta do ciclo de jejum, porque já fazia mais de 2 anos que ela tinha estacionado na perda de peso. Então ela falou que o metabolismo se acostumou, ela ficou 30 dias sem fazer e voltou a fazer o jejum e realmente ela teve uma perda rápida. Aí, Marilene, de repente você dá um tempo no jejum intermitente, faz uma redução calórica, mas volta a tomar um café da manhã, de repente só um ovo, come menos, né? Ovo com aipim, ou então você faz uma dieta, uma alimentação com menos calorias durante 2, 3 dias, e aí faz um dia de baixíssimo, né, de uma dieta de mais ou menos umas 500 calorias. Então isso também pode ajudar, né? Que é tipo uma dieta de 500 calorias, é aquela que muitas vezes é feita durante a dieta do HCG, né? Então você pode fazer isso, né? A Renata fala que a aveia orgânica da Nestlé não tem glúten, e a Elba fala que está viciada em pão francês,
desde que começou a quarentena e que antes ela raramente comia. Hoje em dia, né, o que acontece? Nesse momento em que a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, né, o nível de ansiedade de muitas pessoas está aumentando muito. E isso muitas vezes isso faz com que a gente acabe comendo um pouco mais ou descontando um pouco dessa ansiedade na comida. No sábado que vem, já que a gente está falando dessa questão de ansiedade, a gente vai conversar. Eu vou fazer uma live com uma amiga minha, a Glorita. Ela é psicóloga e a gente vai falar sobre isso, sobre gerenciamento do estresse nesse momento, né? O que a gente pode fazer? A gente já falou um pouco disso, dessa questão do estresse, nas lives com a doutora Solange, em que nós conversamos, né, sobre os florais de Bach, florais californianos, florais de Minas, para ajudar a controlar o estresse. E na semana que vem a gente vai estar aqui, eu vou conversar com a Glorita. Ela criou um grupo de apoio para as pessoas nesse momento de pandemia, para a gente estar conversando o que a gente pode fazer para ajudar a diminuir o estresse. E muitas vezes, então, com menos estressado, a gente acaba comendo menos, né? Então, é isso. A Fernanda pergunta sobre o gergelim, se existe alguma contraindicação ao gergelim. Fernanda, não. O gergelim, ele é ótimo, mas também assim, né? Ele é tipo uma noz, né? Uma semente que é rica em óleo. Então, o excesso de quantidade, o gergelim grande, se você come muito gergelim, você acaba consumindo muita gordura. Então, tem que controlar o consumo. Mas normalmente gergelim é uma coisa que a gente come pouco. O Éder fala que o organismo dele também estacionou no jejum. E ele está intercalando, exatamente, 2 dias com 600 calorias e alternando a ingestão calórica para confundir o organismo. Isso é muito legal, né? Às vezes você faz 2 dias de alimentação normal, 1 dia de baixíssima caloria, e assim vai, e isso ajuda muitas vezes a dar um start, né? Você dá uma meia enganada no organismo para voltar a fazer com que ele queime mais gordura. Aqui algumas pessoas perguntaram também que tipo que seriam alimentos bons para quem tem pressão alta e para quem tem problema de colesterol alto, né? Então, questão do colesterol, principalmente tem que controlar não só a ingestão de frituras, mas também a ingestão de carboidrato. Volto a falar, então, mais uma vez, que a nossa dieta ocidental está muito baseada em carboidrato, né? Principalmente pão, biscoito, né? Muita gente come pão ou biscoito no café da manhã, no lanche da tarde, e muitas vezes não janta, faz outro lanche, e isso tudo associado a esses óleos, né, vegetais, seja óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho. Todos esses óleos vegetais, quando aquecidos, eles viram trans. Então isso também vai ajudar a entupir as artérias e vai ajudar então a aumentar os níveis de colesterol e também, né, o consumo excessivo de carboidrato ajuda a aumentar os níveis de colesterol. Eu recebi essas últimas semanas exames de alguns pacientes que já fazem um acompanhamento ortomolecular comigo, né, em que a gente viu que houve uma bagunça geral, né, pessoas que vinham bem e em relação aos exames anteriores houve uma piora importante, né, nos níveis de glicose, de colesterol. O colesterol subiu porque estão em casa, estão ansiosas e estão descontando muitas vezes na comida, né? Também não estão podendo, né? As academias estão fechadas, não estão podendo sair para se exercitar. Então isso tudo a gente tem observado bastante, né, uma piora. E para quem é hipertenso, né, uma dica são os alimentos ricos em magnésio. Ou mesmo até fazer uma suplementação, né? O magnésio de malato, né? É uma substância excelente para a saúde cardiovascular, né? Mas assim, de uma forma geral, você tem desde o cloreto de magnésio barato, que encontra em qualquer farmácia,
você dilui aquele cloreto de magnésio em 1,5 litro de água e bebe, né, uma xícara de cafezinho em 50 ml 3 vezes ao dia, ou você compra o magnésio PA também, que tem em qualquer farmácia, né, esse PA quer dizer puro para análise, então esse magnésio PA também vai ajudar, né, o magnésio ele atua como um bloqueador dos canais de cálcio, ajudando a relaxar a musculatura da parede dos vasos sanguíneos. E os alimentos ricos em magnésio são as castanhas, principalmente, né? Castanhas do Pará, castanha de caju, macadâmia, as nozes, tudo isso, todos esses alimentos são ricos em magnésio. E aqui tem uma pergunta da Ana Carla, como deve usar a chia? Então a chia, você pode misturar a chia na tapioca para ajudar a diminuir o consumo, né, para diminuir o índice glicêmico, né, a carga glicêmica da tapioca, que é elevada. Você pode hidratar a chia, né? Você pode hidratar a chia e fazer como se fosse um pudim, né? Você deixa ela imersa em água na geladeira e ela vai soltar como se fosse um gel. Aquele gel é rico em lignanas e em outras substâncias que vão melhorar o funcionamento intestinal. Então, você pode, se quiser, né, também jogar colocar a chia em saladas, né, salpicar por cima das saladas, que dá uma certa crocância. Tem receitas de pudim de chia que você pode procurar aí na internet. Né, você deixa a chia hidratando, ela solta esse gel, e aí você pode bater com isso com frutas e colocar na geladeira, né? E fazer como se fosse um pudim de chia. Bom, pessoal, a gente já está se aproximando aqui dos últimos minutos. Quem ainda tem perguntas aí, vamos aproveitar esse tempo final para a gente falar sobre isso. Para quem tem hipertensão arterial também, né? O consumo de ômega 3 em cápsulas, né? Peixes ricos em ômega 3, né? Sardinha, atum, cavalinha, esses peixes de gordura boa, né? Também são importantes. Né? O ômega 3, a pessoa pode tomar uma cápsula de 1 grama, tanto de manhã quanto à noite, depois das refeições. E é isso. Dúvidas sobre o jejum? Que mais? Que mais que vocês querem saber, né? A gente ainda tem um tempinho aí para responder e falar com vocês aí. Depois de uma semana falando muito de estética, né? A gente falou sobre lipo HD, falou de ortomolecular, de terapias, os soros injetáveis da ortomolecular. Aí eu acabei decidindo fazer hoje essa live para falar só dessa parte de nutrição e desse tema, né, de jejum, que eu acho que é uma coisa fácil, prática e que todos nós podemos começar, né, de uma forma progressiva. Então pode começar fazendo 12 horas, evoluir para 14 horas, para 16, 18 horas, de acordo com a necessidade ou com o estilo de vida de cada um, e vão, aos poucos, então, começar a colher os benefícios dessa prática. Galera, agradeço demais a presença de vocês, foi maravilhoso estar aqui, compartilhar esses conhecimentos, né? E vamos lá. Depois agora eu vou postar, deixar gravado no IGTV, então compartilhem com seus amigos, com seus familiares, quem vocês acharem que pode se interessar por esse vídeo. A Raquel pergunta aqui se para baixar colesterol pode fazer o que além de exercício. Foi o que eu falei, fazer exercício, diminuir o consumo tanto de carboidrato quanto de gordura, né? Procurar usar azeite extra virgem, ou óleo de coco, ou banha de porco para cozinhar, né? Evitar os óleos vegetais, e também o jejum, né? Fazer jejum também ajuda a baixar o colesterol. Que mais? Bom, é isso aí. Gente, um grande beijo. Vejo vocês então durante a semana.
Terça-feira eu vou estar com a doutora Marlene, a gente vai continuar falando sobre menopausa, dessa vez sobre tratamento de menopausa e como usar, como fazer reposição hormonal. Né? Na terça-feira passada ela nos deu uma aula que foi fantástica, né? A nossa live está salva aí, também está salva no meu canal no YouTube, então se vocês conhecerem, né, outras pessoas que queiram saber mais sobre menopausa, a live está lá. E então na terça tem essa, e sábado que vem a gente vai estar aqui falando sobre gerenciamento do estresse e eu espero vocês. Até lá! Fiquem com Deus, ótimo final de semana. Beijo!